Jesus Cristo. Declaro aberta a quarta reunião ordinária da 16ª Legislatura da 5ª Sessão Legislativa. Convido o vereador Heriberto Rafael para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da primeira reunião extraordinária da 5ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura, realizada no dia 9 de fevereiro de 2015. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes. Aos 9 dias do mês de novembro do ano de 2015, às 16h40, na sala João Montenegro Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocuparam a primeira e a segunda secretaria, e respectivamente os vereadores Augusto Carreiras e Felipe Francismar, e a presença dos demais vereadores membros desse poder: Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, André Reis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreiras, Davi Muniz, Edmar de Oliveira, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Stefano Menudo, Felipe Francismar, Gilberto Alves, Isabela de Roldão, Jadeval de Lima, Jaime Asfora, Marco Aurélio, Marco de Bria, Marcos Menezes, Michele Collins, Rogério de Luca, Romerinho Jatobá, Vicente André Gomes e Wilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse a chamada regimental, oportunidade em que foram registradas as presenças dos vereadores. Foram justificadas as ausências dos vereadores Carlos Gueiros, Eduardo Marques, Arivaldo da Silva e Eurico Freire. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, na qual constaram as seguintes matérias. Segundo a discussão do parecer número 798/2014, da Comissão de Legislação e Justiça, em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 36/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo, bem como a emenda modificativa número 1 de 2014, do Executivo e subemenda modificativa proposta pelas relatorias das comissões acima citadas. Votaram sim os vereadores Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, André Regis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreiras, Davi Muniz, Edmar de Oliveira, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Stefano Menudo, Felipe Francismar, Gilberto Alves, Isabela de Roldão, Jadeval de Lima, Jaime Asfora, Marco Aurélio, Marcos de Bria, Marcos Menezes, Michele Collins, Rogério de Luca, Romerinho Jatobá, Vicente André Gomes e Wilton Brito. Total de 28 votos. Votaram não os vereadores Henrique Leite, Jairo Brito, Jurandir Liberal e Osmar Ricardo. Total de 4 votos. Foi aprovado. Segundo a discussão do parecer número 799 e 745/2014, da Comissão de Legislação e Justiça, em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento, de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, opinando pela aprovação do projeto de lei número 40 de 2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, bem como a emenda modificativa proposta pela Relatoria Geral das Comissões acima citadas. Maioria absoluta. Votaram sim os vereadores Aderaldo Pinto, Aerto Luna,
Aimé Carvalho, Alfredo Santana, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, Augusto Carreiras, Davi Muniz, Edmar de Oliveira, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Stefano Menudo, Felipe Francismar, Gilberto Alves, Jadeval de Lima, Jaime Asfora, Marco Aurélio, Marcos de Bria, Marcos Menezes, Michele Collins, Rogério de Luca, Romerinho Jatobá, Vicente de Gomes e Wilton Brito. Total de 24 votos. Votaram não os vereadores Aline Mariano, André Regis, Antônio Luiz Neto, Henrique Leite, Isabela de Roldão, Jairo Brito, Júlia de Liberal e Osmar Ricardo. Total de 8 votos. Foi aprovado. Em extra pauta constaram as seguintes matérias. Discussão única do parecer do número 1 de 2015 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 36 de 2014, de autoria do chefe do Poder Executivo, bem como a emenda modificativa proposta pela Relatoria Geral das Comissões acima citadas. Foi aprovado. Discussão única do parecer número 2 de 2015 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 40 de 2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, bem como a emenda modificativa pela Relatoria Geral das Comissões acima citadas. Foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2015, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem é de direito. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrada a discussão, votação aprovada. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de lei número 8 de 2015, de autoria do vereador Wilton Brito. Lido o expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, passo a chamar dos senhores vereadores inscritos no pequeno expediente. Convido o vereador Stefano Menudo. Vereador Stefano Menudo. Convido o vereador Luiz Eustáquio. Vereador Luiz Eustáquio. Convido o vereador Marco Aurélio. Vereador Marco Aurélio. Convido o vereador Alfredo Santana. Convido o vereador Jurandir Liberal. Vereador Jurandir Liberal. Convido o vereador André Regis. Vereador André Regis, pequeno expediente, excelência. Eu vou declinar, senhor presidente. Vossa Excelência. Convido o vereador Antônio Luiz Neto. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Essa é a marca do PT, tá vendo lá de fora. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ocupo a tribuna desta tarde para, fazendo uma análise do que nós vivemos ontem à tarde, por ocasião das votações de projetos do Executivo, registrar a minha surpresa diante do comportamento do governo, da liderança do governo, da própria mesa, senhor presidente, por conta de entender que nós vivemos no regime democrático. Nós estamos sob a égide da democracia, que pressupõe o poder exercido em nome do povo, pelo povo, para o povo, onde as representações se fazem, tanto no poder executivo, quanto no poder legislativo, e também se fazem através da representação do poder judiciário, da forma como a Constituição da República prevê. E é necessário, nessa hora, que eu faça estas colocações, porque estou nessa casa há 6 mandatos, vereador Aerto Luna. Tive a oportunidade, senhor presidente, de exercer o mandato popular ao lado de grandes homens públicos. Estou tendo, mais uma vez, a oportunidade de exercer mais um mandato popular, desta vez no 3º ano, ao lado de uma representação eleita legitimamente pela população desta cidade. E é preciso, senhor presidente, Vicente André Gomes, filho do saudoso e querido Moacir André Gomes, que esta casa, bem como todos que participam dos trabalhos dela, tenham a consciência de que a democracia é, antes de tudo, o regime das leis. E por ser o regime das leis, é o regime onde o respeito aos ditames maiores da constitucionalidade, esta casa deve se dobrar, em qualquer hipótese, à necessidade de fazer uma revisão antes de fazer uma aprovação que agrida a Carta Constitucional Brasileira. Nenhum dos senhores que são vereadores do governo estão obrigados a votarem no governo todas as vezes que matérias vierem a esta casa. Sou vereador de 6 mandatos, já fui do governo, já fui da oposição. E em várias ocasiões exerci o meu mandato em respeito à votação sagrada do povo do Recife com plena independência. Neste momento, estou na oposição. Não me vejo obrigado a votar em todo o projeto do governo contrariamente. Ninguém haverá de colocar uma vírgula sobre a minha conduta pessoal e a minha independência pessoal, porque fui eu, no exercício do mandato de vereador, que em várias ocasiões já tive a condição de derrubar projetos do governo praticamente só, mesmo diante de maioria de governo, paralisando da forma regimental votações. Já aconteceu até, alguns dos vereadores aqui presentes sabem disso, de uma sessão legislativa extraordinária, convocada pelo Poder Executivo, não ocorrer, em razão da minha ação desta tribuna. Todo o período da convocação extraordinária foi vencido, em razão de atitudes regimentais, legítimas, legais, e que impediram este acontecimento. De maneira, senhores vereadores, que eu estou nesta tribuna hoje para lembrar a todos nós
que nós devemos respeito à população do Recife. Que a oposição desta casa vai exercer o seu mandato com a dignidade que ele requer, com o respeito que a história do Recife requer. E que é necessário também que cada um de nós tomemos o cuidado de nos lembrarmos que nós vamos prestar contas ao povo do Recife daqui a 1 ano e 4 meses, quando deveremos mais uma vez colocar ou não o nosso nome à disposição da população para uma reeleição para esta casa. O Recife está devendo muito à sua cidadania. E é preciso que cada um de nós, cada um vereador, lembre-se, e não só nós, como cada um que faz o seu papel, como profissional, deve se lembrar que nós estamos no contato direto com a população, que tem muitas demandas, algumas delas obrigações constitucionais do Executivo, e que cabe a esta casa fiscalizar. De maneira que eu quero deixar bem claro aos senhores que a mim não cabe estar no cochicho das artimanhas dentro dos corredores para fazer prevalecer o exercício do mandato popular que a mim foi conferido. Continuarei exercendo ele com a independência com o que sempre exerci dentro do PTB e deverei fazer oposição às matérias que o governo não vem fazendo o seu papel. De forma que eu quero encerrar minhas palavras, agradecendo a Vossa Excelência, vereador Eduardo, por ter me permitido exceder o tempo, e lembrando que o juramento e a dignidade do mandato deverá ser cumprido por cada um de nós, respeitando o papel de oposição, sabendo que temos obrigações com o povo do Recife para votar aquilo que for bom projeto, como fez Vossa Excelência ontem aqui, e votar contra qualquer projeto que agrida a soberania da Constituição Federal e as necessidades fundamentais da população desta cidade. Muito obrigado. Convido o vereador Henrique Leite. Convido a vereadora Aimee Carvalho. E convido o presidente desta casa, Vicente Dragões, para ocupar a presidência dos trabalhos desta tarde. Você está convidado. Cumprimento o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, público presente. Venho à tribuna desta casa, na tarde de hoje, para destacar que a Fundação Imop está precisando restabelecer o estoque de sangue. Para isso, necessário se faz sensibilizar a população sobre a importância da doação. O Hemocentro necessita ampliar em pelo menos 15% o número de doações, bem como repor o estoque de sangue, que atualmente encontra-se com menos de 10%. O estoque de sangue disponível na Fundação são os tipos sanguíneos A positivo, A negativo, O positivo, O negativo, AB positivo e AB negativo, que estão em estado crítico. Já o B positivo e o B negativo estão em alerta. Como medidas para estimular o aumento do número de doadores, foi revista a faixa etária para doação, passando da idade mínima de 18 anos para 16 anos, desde que, com a autorização dos responsáveis, e a máxima de 67 para 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, ter se alimentado bem e portar um documento oficial de identificação com foto. A taxa de doação de sangue por habitantes no país, senhores vereadores, caiu nos últimos 2 anos, passando de 18,75% por 1.000 habitantes para 17,84% por 1.000 habitantes. Os dados
que aqui forneço são do Ministério de Saúde. E a queda está relacionada ao aumento da população sem que haja crescimento significativo do número de doadores. Portanto, é preciso destacar a necessidade de se tornar a doação de sangue um hábito e ampliar o número de pessoas que tenham como uma rotina de vida esse compromisso solidário. Doar sangue é salvar vidas, é estender sua vida a outra pessoa, independente do seu tipo sanguíneo. Alguém sempre vai esperar a sua doação. Participe. Um simples gesto seu pode salvar uma vida. Boa tarde. Nesse momento encerra o pequeno expediente, ficando os vereadores Almir Fernando, Maguari, Michele Collins, inscritos ex officio para a próxima reunião ordinária. Foi, excelência. Solicito ao vereador Heriberto Rafael que faça a leitura do prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 397/2014, de autoria do vereador André Regis. Discussão única do requerimento número 403/2014, de autoria do vereador André Regis. Em discussão, encerrada a discussão, votação, aprovados. Solicito a Vossa Excelência que faça a verificação das presenças dos senhores e senhoras vereadores. Senhor presidente, nós temos 26 vereadores presentes, portanto, número suficiente para liberarmos. Convido o presidente Vicente André Gomes para ocupar a presidência dos trabalhos desta casa. Ordem do dia. Solicito ao vereador Heriberto Rafael que faça a leitura da ordem do dia. Eu anunciei aqui. É melhor chamar um por um. Discussão única dos requerimentos 175/2015, 264/2015, 299/2015, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 370, 371, 372, 373, 374,
375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 390, 408, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 431, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 453, 456, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 495, 496, todos de autoria do incansável vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única do requerimento 355/2015, de autoria do vereador Hérito Luna. Em discussão, encerrada a discussão, votação, aprovado. Discussão única do requerimento 365/2015, de autoria da vereadora Marília Reis. Em discussão, encerrada a discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 366, 367, 368, 369, 393, 395, 396, 492, 493, 516, 521, 522, 523, todos de 2015, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única do requerimento número 387, 402, 432, todos de autoria da vereadora Isabela de Roldão. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única do requerimento 398/2015, de autoria do vereador André Regis. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 400, 401, 404 e 423/2015, todos de autoria do vereador Davi Muniz. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 405, 406, 407, 409, 412, 464, 465, 466, 467, 468, todos de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 425, 426, 427, 428, 429, 430, 437, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única do requerimento 434/2015, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 449, 450, 452, 497,
498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, todos de autoria do vereador Marcos de Bria. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 451, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, todos de 2015, todos de autoria do vereador Henrique Leite. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovados. Discussão única do requerimento 494 de 2015, de autoria do vereador Raul Jugman. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Discussão única do requerimento número 500 de 2015, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Discussão única do requerimento número 506 de 2015, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 507 de 2015, de autoria do vereador Osmar, 508 de 2015, 509, 510, 511, todos de autoria do vereador Osmar Ricardo. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovados. Discussão única do requerimento 517 de 2015, de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 518 e 519 de 2015, ambos de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovados. Discussão única do requerimento 520 de 2015, de autoria do vereador Augusto Carreras. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 534 de 2015, de autoria do vereador Gilberto Alves. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 538, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 540 de 2015, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Discussão única do... Primeira discussão do projeto de lei número 80 de 2012, de autoria da vereadora Aline Mariano, que institui o programa de conservação, uso racional das edificações no âmbito do município do Recife. Em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Aprovado. Primeira discussão do projeto de lei número 383 de 2013, de autoria da vereadora Aline Mariano, que dispõe sobre a proteção e segurança dos consumidores nas agências e postos bancários do município do Recife. Em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Aprovado. Primeira discussão do projeto de lei número 397 de 2013, de autoria da vereadora Aline Mariano, que dispõe sobre o registro e divulgação dos índices de violência contra a mulher no âmbito do município do Recife. Em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Aprovado. Encerrada a ordem do dia. Matérias extra-pauta. Discussão única. Projeto de resolução número 2 de 2015, que concede a licença ao senhor vereador Jaime Asfora. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Primeira discussão, maioria absoluta, do parecer número 3 de 2015,
número 3, 4 e 5 de 2015. Sobre o projeto de lei número 1 de 2015, que dispõe sobre a remuneração dos servidores pertencentes ao quadro pertinente do Grupo Ocupacional Magistério da Administração Direta Municipal, da Comissão de Legislação e Justiça. Paulinho devia mandar separado. Da Comissão de Finanças e Orçamento, senhor presidente. Em primeira discussão. Em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão. Encerrei a discussão. Aí, o líder da oposição, quem fala pela oposição, para encaminhar a votação. Não é você que encaminha primeiro, não? Não é você, não? Senhor presidente, o aumento aos professores é mais do que necessário. Os professores da rede municipal do ensino do Recife não apenas precisam de maior salário, mas também de melhores condições para o seu trabalho. A oposição vota favorável ao aumento. Presidente. Líder do governo. Pois não, excelência. Não, porque é o seguinte, a oposição tem várias aqui. Tem uma que não é oposição, é mais ou menos, a outra é. Então, o PT, Partido dos Trabalhadores, que votou ontem contra 2 projetos do governo, nessa vai votar a favor, porque o Partido dos Trabalhadores sempre votou a favor dos servidores da Prefeitura. É tanto que nós fomos ontem contra a contratação temporária que está sendo apresentada, que a gente defende concurso público e defende os servidores da casa. Portanto, inclusive o vereador Jairo Brito deu parecer favorável, os outros companheiros também devem parecer favorável, e nós vamos votar no projeto de aumento salarial dos professores. Vereador líder do governo, como encaminha a votação? Nós encaminhamos voto sim à matéria, senhor presidente. A matéria está em votação. Solicito aos senhores vereadores que resistam seus votos. Vereador Henrique Leite. Vereador Henrique Leite. Vereador Henrique Leite, como é que vota Vossa Excelência? Vereador Osmar Ricardo. Votação de Vossa Excelência. Encerrada a votação, solicito ao vereador Heriberto Rafael que faça o anúncio do resultado da votação. 31 votos sim, nenhum voto não, senhor presidente. Portanto, matéria aprovada. Aprovado.
Temos requerimento número 54/2015, de autoria do vereador Vicente André Gomes. Requer a mesa ouvida em plenário na forma regimental que seja consignado em ato votos de aplausos e congratulações para a comissão organizadora do 51º Baile Municipal do Recife pela demonstração de competência, beleza, decoração e escolha da expressão pernambucanidade observada em todos os elementos que transmitiram nesse baile a cultura e a alegria de um carnaval genuinamente pernambucano. Em discussão, encerrada a discussão, votação, aprovado. Nesse momento encerra a presente reunião e convoco outra em caráter extraordinário dentro de 2 minutos. Sob a graça e a proteção do único Deus Salvador de todos os recipientes, Jesus Cristo, declara aberta a segunda reunião extraordinária da 16ª Legislatura. Peço ao excelentíssimo senhor vereador Heriberto Rafael que faça a leitura da ata da reunião anterior. Mas eu peço pela ordem. Ata da 4ª reunião ordinária da 5ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 10 de fevereiro de 2015, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, aos 10 dias do mês de fevereiro do ano 2015, às 16 horas e 40 minutos, na sala João Montenegro Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal sob a presidência do vereador Eduardo Marques, que ocupará a primeira secretaria, respectivamente, os vereadores Heriberto Rafael e Felipe Francisco. Projeto de lei do Executivo do número 1 de 2015, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, bem como a emenda modificativa, foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, na quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2015, no lugar do costume de horário regimental, e declarou reencerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Lida a ata, senhor presidente. Coloca a ata em discussão. Encerrar a discussão, votação aprovada. Solicito. Não havendo ninguém inscrito no pequeno expediente, solicito a Vossa Excelência que faça o registro das presenças dos senhores vereadores. Solicito aos vereadores que coloquem as suas presenças, registrem suas presenças. Senhor presidente, nós temos 21 vereadores presentes, portanto podemos liberar sobre todas as matérias. Peço a Vossa Excelência que leia a ordem do dia. Eu mudei já porque está travado aqui. Segunda discussão do parecer número 3, 4 e 5 de 2015, sobre o PL do número 01 de 2015, que dispõe sobre a remuneração dos servidores pertencentes ao quadro permanente do Grupo Ocupacional Magistério da Administração Direta Municipal. Em segunda discussão, solicito a Vossas Excelências que registrem os seus votos. Encaminhar a votação, senhor presidente.
Pois não, excelência. Encaminho um voto sim à matéria. Vereador André Regis. Voto sim, senhor presidente. E a bancada do PT, fique também, excelência. Solicita a Vossa Excelência que resistem os seus votos. Senhora também, como presidente, a tributar como presidente. Desumano. Aerto Luna, Ótimo. como vota Vossa Excelência? Antônio Luiz Neto, como vota Vossa Excelência? Não, Vereador Stefano Menudo, tiraram a gente. Não, Felipe Francismar, como é que vota Vossa Excelência? Felipe Francismar, como é que vota Vossa Excelência? botaram tudo. Marcos de Bria, Briga do PT contra ela. Pra gente ficar. Marília Reis, como é que vota Vossa Excelência? Ele está indo votar. Ele aguarda? Senhor presidente, temos 29 votos sim, nenhum voto não. Encerrada a votação, a matéria foi aprovada em segunda discussão. Encerrada a ordem do dia, passo a chamar os senhores vereadores inscritos no grande expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador André Regis. Pela ordem, presidente. Excelência, eu já chamei o vereador. Assim que ele terminar, eu dou a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, imprensa, a minha fala será sobre a operação Volta às Aulas, que nós fizemos no primeiro dia de aula. Mas, antes de iniciar a fala sobre a Volta às Aulas, eu gostaria de responder a uma provocação. Ponderei muito se eu deveria responder ou não a uma provocação que foi feita pelo vereador. Eu vou nominar porque se ele quiser falar depois, ele fala. O vereador Jurandir Liberal. Em 2012, vereador Jurandir Liberal, disputamos a prefeitura da cidade do Recife, o partido que eu pertenço, PSDB. Perdemos. Ficamos em segundo lugar. O partido de Vossa Excelência disputou também e perdeu. Não obstante, Vossa Excelência, ao assumir o novo mandato, preferiu continuar abraçado com o governo. Se há alguém que não mudou de posição nesta casa, somos nós. Então, não entendo qual é a provocação de dizer que existe oposição que é oposição mais ou menos. Oposição, na verdade, ela deve ter posição. E nós temos posição, vereador Jurandir Liberal, a favor do interesse público, a favor da cidade. Diferentemente de posturas que são defendidas na conveniência dos interesses, que muitas vezes são interesses particulares. Então, é importante que o nosso relacionamento se dê de forma respeitosa nessa casa.
Por isso, inclusive, fiz questão de separar as coisas. Formamos um bloco diferente do bloco que Vossa Excelência pertence. Acredito que nós temos divergências ideológicas, nós temos divergências que são divergências de visão de sociedade, mas que nós podemos, inclusive, convergir, como já convergimos aqui, quando for de interesse da cidade. Assim como também convergimos com o próprio governo, quando é de interesse da cidade. Então, vereador Gilberto Alves, líder do governo, citei seu nome de forma equivocada. Então, vereador Jurandir Liberal, gostaria, inclusive, que Vossa Excelência pedisse desculpas à nossa bancada pelo comportamento desrespeitoso que foi pela sua... e não é a primeira vez. Acredito que Vossa Excelência, vez por outra, se excede. Isso aqui é uma casa política, de debate político, e não uma casa onde a gente pode tratar sem a devida seriedade os assuntos. E, dito isto, fazendo esse registro de nossa posição, que é uma posição de oposição, não à cidade, oposição ao governo Geraldo Júlio, em respeito, inclusive, à eleição que nós disputamos em 2012. O motivo da minha vinda aqui, em defesa da cidade, em defesa do nosso futuro, são as condições precárias das nossas escolas. Iniciamos mais um ano escolar. No primeiro dia de aula, nós fiscalizamos 26 escolas. Novamente. Alertamos, inclusive, que nós iríamos. Inclusive, convocamos os vereadores dessa casa e convidamos também o líder Gilberto Alves para que ele estivesse presente acompanhando as ações do nosso gabinete. Começamos o dia às 7 horas da manhã na porta das escolas. Eu mesmo estive na Escola Santo Amaro, aqui, na Avenida Norte. Inclusive, escola que nós já debatemos aqui. É uma escola que não deveria sequer funcionar no prédio onde funciona, porque impõe risco de vida às crianças. O calor é insuportável nessa escola. As professoras fizeram questão de registrar. Temperatura ambiente às 7h30 da manhã, 34 graus em sala de aula. 12 crianças matriculadas para apenas 9 carteiras. Condições desumanas. O nosso futuro está sendo sacrificado. E mesmo nessas condições de adversidade, a Escola Santo Amaro ainda conseguiu 5 no IDEB, numa trajetória de progressão, atingindo uma marca superior aos 4,3 da média do Recife, que é uma vergonha nacional, porque nós figuramos, vereador Antônio Luiz Neto, entre as 5 piores capitais do Brasil. O tempo passa e o sistema educacional do Recife continua falido. Eu já alertei aqui, a opção da prefeitura é equivocada. A construção de escolas não atende à velocidade correta. Na Avenida Norte, a poucos metros do prédio onde funciona a Escola Santo Amaro, que nós denunciamos aqui no mês de fevereiro de 2013, está lá o prédio em construção da nova sede, que já deveria ter sido concluído em agosto de 2014. A obra passou a ser prevista para dezembro de 2014, agora para abril de 2015, e temos certeza que não chegará, porque a construtora, inclusive de acordo com o relato do mestre de obras, continua sem receber, consequentemente a obra está parada e não há expectativa que neste semestre, nesse ano letivo, a Escola Santo Amaro ela venha a funcionar. O que é uma grande decepção para todos aqueles que dependem da escola no seu bairro, de uma escola que tem um corpo docente dedicado, como mencionei anteriormente. O fato é que a regra é a da Escola Santo Amaro, ela não é a exceção. O prefeito Geraldo Júlio, ele no primeiro dia, ele resolveu ir para uma escola boa, já da sua gestão, inaugurada a sua gestão, fazer um discurso que, na minha concepção, ele não ajuda. O prefeito Geraldo Júlio, ele deveria, na verdade, era reconhecer o legado
reconhecer o que ele recebeu, reconhecer a falência, reconhecer que este sistema não irá possibilitar a construção de um futuro bom para a nossa cidade e assegurar um futuro decente para essas crianças. Apesar dos esforços, esses esforços não têm sido suficientes para que a situação seja revertida. É absolutamente lamentável. É lamentável. Saiu a prova do IDEB, está aí o resultado. 4.3 no Fundamental 1, 3.2 no Fundamental 2, sequer batemos a meta do MEC, que é uma meta que não é usada. Antes de passar a palavra para a vereadora Michele Collins, aqui tem alguns números. 52% das unidades que nós fiscalizamos funcionam em prédios alugados. Casas onde antes moravam 5, 6 pessoas, hoje abrigam escolas para 200 crianças. 2 banheiros, o que faz com que a média seja de mais de 100 crianças para um banheiro. Banheiros que não são adaptados. 66% das escolas não apresentam, inclusive, a lei municipal aqui que determina a colocação do cartaz com a nota do IDEB. 22% não estava com quadro de professores completos. 47,8% não sofreu qualquer tipo de reforma no seu prédio. E aquelas que foram elencadas como reformadas aqui, vereador Henrique Leite, a reforma foi apenas uma pintura. E a primeiro inverno a pintura já se desfez. Essas casas, elas são irreformáveis. 91% não apresentam quadras, não tem quadras. 56% não tem pátio. Inclusive essa escola, a Escola Santo Amaro, a criança recebe a merenda na sala, porque não tem área de circulação. E lá, se houver um incêndio, o extintor de incêndio está vencido desde 2008. Essas crianças correm risco todos os dias. Uma tragédia pode acontecer a qualquer momento. E será que foi por falta de recursos? Quando nós sabemos que uma criança na rede municipal custa R$800 por mês, por R$800 por mês, daria para se estudar nas melhores escolas particulares da cidade. A nossa escola deveria ser de padrão idêntico. As nossas crianças têm direito a uma escola de qualidade. – 78% dessas escolas não possuem salas para professor. Os professores não têm uma aula, não têm um espaço para fazer um planejamento de aula. Eu escuto com atenção a vereadora Michele Collins. Boa tarde. Eu gostaria de parabenizar o vereador André Regis pelo trabalho que vem desenvolvendo em benefício da população recifense, especificamente na área da educação. Nós sabemos que há muito o que se fazer, sabemos que Recife merece as crianças, nós queremos ver nossas crianças educadas em ambientes que proporcionem uma boa absorção daquilo que lhes é ensinado. E eu gostaria somente de dizer que acredito que todo o Brasil, não só Recife, enfrenta dificuldades, vereador. Sabemos que não é como nós queríamos que fosse, não só em Recife. Muitas vezes não depende também só do gestor. Depende de contratos, depende de outras circunstâncias que envolvem. Então, eu acredito que o prefeito Geraldo Júlio, junto com toda a prefeitura, tem lutado para fazer o melhor pela educação. Mas cabe a nós estarmos aqui realmente fiscalizando e ajudando também. E eu creio que esses seus apontamentos que o senhor faz irão com certeza ajudar a prefeitura a detectar onde estão os problemas, porque às vezes a gente sabe que nem dentro da nossa própria casa a gente consegue dar conta de tudo que acontece. E relacionado à escola de Santo Amaro, eu tomei conhecimento que está sendo construído um prédio totalmente estruturado e que dentro de 6 meses, todas as crianças que estão nessa escola que o senhor falou, estarão sendo transferidas para esse novo prédio que oferecerá toda a estrutura necessária para as crianças. Só isso. Muito obrigada.
Eu agradeço vossa parte. Quanto à reforma da nova, aliás, reforma não, quanto à construção da nova escola, a nova escola já deveria ter sido pronta em agosto do ano passado. Depois, para dezembro. Eu estive no canteiro de obras. Dificilmente ela ficará pronta em 6 meses. Dificilmente. A expectativa é de que este ano essa escola não estará pronta. E quem vai ao canteiro percebe que o atraso é grande. Agora, o mais grave é que tem coisas que podem esperar. Outras não, vereadora Michele Collins. Lamentavelmente, um ano perdido na vida dessa criança, da vida dessas crianças, é um dano irreparável. Uma criança, quando ela não é cuidada na época certa, o dano é irreparável. A criança tem uma janela de oportunidade. Essa janela, ela abre-se da idade 0, vai até a idade 6 anos. Tudo que a criança foi ensinada, ela aprende. Tudo. Ela pode aprender simultaneamente vários idiomas. Quando a gente nega uma escola neste período da vida a uma criança, significa que o dano será permanente. E eu não acredito que o problema sejam recursos. A prefeitura vai gastar quanto em carnaval? Qual o orçamento da prefeitura da cidade de Recife para o carnaval neste ano? Quanto ela vai destinar para a festa, enquanto as crianças sofrem no calor? Se alguém aqui fosse pai de uma criança na escola Santo Amaro e fosse entrar na escola Santo Amaro e encontrar sua criança enfrentando 35 graus e alguém dissesse, o prefeito ele está bem intencionado, mas são os contratos, é a burocracia que não anda. Será que algum pai teria a paciência de esperar e dizer, tudo bem, eu aguardo o próximo ano? Não. Educação deve ser, de fato, é prioridade. Senhor presidente, gostaria de ouvir o vereador Marco Aurélio. O tempo de Vossa Excelência já está encerrando. Eu gostaria de perguntar ao vereador Almir Fernando se ele pode ceder. Vou garantir só que você ouça e termine. Eu escuto, inclusive, porque o vereador Henrique Leite estava, de fato, se preparando bastante para essa tarde. Pois não, vereador Marco Aurélio. Agradeço a parte e a compreensão da mesa, mas eu queria dizer aqui, vereador, que eu me incorporo ao vosso discurso. E me incorporo ao vosso discurso porque o seu discurso não é de oposição e nem ele é de governo. Porque algumas vezes que Vossa Excelência me permite dizer, não como vereador, mas como seu amigo, que Vossa Excelência quer misturar a questão de PSDB com PT, aí é onde eu acho que Vossa Excelência, data venha, salvo melhor juízo, comete um pequeno erro. Porque não cabe a educação partidarismo. Os problemas existem, é verdade. E aí a gente é obrigado a reconhecer que não começou no governo de Geraldo Júlio, apesar do PT ter passado 12 anos aqui, também não começou no governo do PT. Essa questão da educação, fica tranquilo, Jurandir, já tivesse muita raiva hoje. Apesar dessa questão não é do PT, essa questão não é do PSDB, essa questão é de todos nós. Vossa Excelência faz uma radiografia do governo que cada um de nós aqui devia estar muito atento ao vosso discurso, e incorporá-lo, e levá-lo para as nossas bases, e trazer contribuição para a cidade. Então eu continuo sendo aqui sempre atento aos vossos discursos. Acho que esse discurso da gente tem que continuar. Essa radiografia tem que ser feita, o prefeito tem que ouvir, nós da base do governo temos que ouvir, e a gente tem que procurar melhorar, porque ninguém aqui que eu saiba tem filho em escola pública. Que eu saiba, se tiver alguém, me corrija agora. Todo mundo aqui tem filho em colégio particular. Se depender de mim, de qualquer um que está aqui, os filhos da gente vão estar no Santa Maria, em qualquer outro colégio melhor do Recife.
Então esse problema não atinge os nossos filhos, mas nós representamos os pais e os filhos que estão lá fora. Então nós não devemos partidarizar esse discurso. Devemos ter um equilíbrio para que a gente possa melhorar a educação do Recife, independente se é Geraldo Júlio o prefeito hoje ou amanhã. Porque isso é a nossa obrigação como vereador e as pessoas que estão lá fora estão torcendo para que a gente acerte, que a gente fale menos, mas que a gente possa ajudar a fazer mais. Muito obrigado, vereador. Vereador Marco Aurélio, eu agradeço o vosso à parte. Eu não entendi muito bem essa questão do PT e PSDB, confesso. Agora, concordo com Vossa Excelência que essa é uma questão suprapartidária, até mesmo porque é isso que eu venho dizendo há muito tempo. Isso é suprapartidário. Agora, também eu não posso negar que, de tudo que eu vi, a gestão do Partido dos Trabalhadores foi uma gestão absolutamente incompetente na gestão educacional. Eu conheço a realidade. As 320 unidades eu conheço. A radiografia está aí. Agora, passados 2 anos, porque quando eu reclamava, se dizia, não, só está reclamando do PT, passaram-se 2 anos já. E o que eu vejo é que a atual gestão, ela permanece com os mesmos equívocos do passado. O modelo de gestão, ele não serve. O que nós temos aí não funciona. O reconhecimento deve ser esse. O reconhecimento, aí o nosso entendimento, e aqui eu faço um registro. Vossa Excelência, todas as vezes que eu denunciei uma escola e que eu chamei Vossa Excelência para me acompanhar, Vossa Excelência esteve presente. Vereador, agora, vereador, presidente, eu vou encerrar. Eu vou encerrar. Já acabou. Embora o vereador Henrique Leite não concedeu 5 minutos? Concedeu. Não foi dado os 5 minutos. Não, mas não foi. Pensei que fosse a tolerância da mesa. Mas se o vereador concedeu 5 minutos, eu agradeço. Não houve. Não contou, não foi contado no painel. Eu não tinha entendido que o vereador tinha cedido seu tempo, tinha dado a tolerância de você ouvir e concluir o discurso. Mas se deixar aberto, já estou vendo que a inscrição vai aumentar e a gente não termina e o regimento não permite. Vereador, eu concordo que o regimento até não permite. Agora, eu estou aqui nesta casa há 2 anos. E o que eu aprendi aqui é que é uma flexibilidade enorme regimental. Então, esse tema, eu vou sair da tribuna. Agora, esse tema é um tema que diz respeito ao nosso futuro. Esse tema é um tema que afeta aquelas crianças que estão sofrendo os 35 graus de uma sala de aula. Este é o tema. Eu acredito que se a gente não tiver esse debate, e eu só para concluir, senhor presidente, eu vou concluir. O vereador Marco Aurélio esteve comigo presente na escola. Conceda o tempo pela educação da nossa cidade. Presidente, questão de ordem, presidente. Eu concordo que o debate é extremamente importante, mas nós temos inscritos já ex-ofício de ontem e temos oradores inscritos para falar também em debates importantes pela cidade. Então, eu solicito que seja cumprido o regimento. Eu vou descer, senhor presidente. E vamos acompanhar todos os debates, como eu sempre faço. Apenas para registro, o vereador Marco Aurélio esteve comigo na escola Lojistas do Recife. A escola, ali era para ter responsabilização, inclusive criminal, pelo que fizeram com as crianças. Prometeram ao vereador Marco Aurélio que a escola não seria fechada. Lamentavelmente, vereador, a escola foi fechada. Fala no tempo de liderança, vereador. A questão de ordem que foi pedida pelo vereador Jurandir Liberal. Eu venho minha questão de ordem aqui, exatamente para ser no mesmo nível que o vereador André Regis fez. Eu tenho 3 minutos e gostaria de me dirigir ao vereador André Regis. Primeiro, queria esclarecer ao novo vereador que eu fui líder da base do governo aqui no governo João Paulo, fui líder do PT, fui presidente dessa casa, e sempre eu tive um comportamento respeitoso com todos os colegas dessa casa, independente de ser da base do governo ou da oposição. Vossa Excelência não estava antes aqui, mas pergunta à vereadora Aline, à vereadora Priscila, que estava mais tempo, como é que a gente se relacionava. Segundo,
queria dizer a Vossa Excelência que o Partido dos Trabalhadores, eu sou um membro do Partido dos Trabalhadores e eu sempre acompanho as decisões do partido. Quando o prefeito Geraldo Júlio venceu as eleições, a minha posição, vereador, era de ser independência e oposição ao prefeito. Mas acompanhei a maioria do partido que resolveu ir para a base e me comportei como tal. Da mesma forma que o partido definiu agora que seria oposição, nós estamos acompanhando. Eu queria esclarecer a Vossa Excelência primeiro o seguinte. Vossa Excelência estava na oposição o ano passado com mais a vereadora Aline, o vereador Raul Jugman e a vereadora Priscila. Tinha 4 vereadores. O vereador Raul Jugman passou a ser deputado federal na base do governo que está aí. A vereadora Priscila foi eleita deputada e disse que vai ser independente na Assembleia. Então ficou Vossa Excelência, a vereadora Aline, entrou no lugar o vereador Marco Menezes, que ainda não se posicionou, e possivelmente vem a vereadora Vera Lopes, que já disse que vai ser independente. Então, Vossa Excelência hoje, de fato, está representando o PSDB, um partido, não tem uma oposição conjunto, da mesma forma que nós estamos representando 5 vereadores do PT. E tem outros, a companheira Marília, a companheira Isabela, os companheiros do PTB. Então tem um conjunto. Nós não reunimos para definir quem é o líder da oposição. E aí, Vossa Excelência, tem uma boa memória, quando Vossa Excelência foi para o rádio, disse que ia fazer oposição e que não juntava com o PT, porque o PT era água e óleo. Foi Vossa Excelência que disse isso. Foi Vossa Excelência, não foi Jurandir que disse que era água e óleo. Portanto, eu quero dizer muito claramente, quando foi dito aqui, como vota a oposição, então eu disse a oposição dos companheiros do PSDB, que eu não sei se é oposição. Realmente eu ironizei, porque a vereadora Aline está na evidência de ser uma secretária do governo de Geraldo Júlio. Se ela vai ser secretária do governo de Geraldo Júlio, se ela vai ser secretária do governo de Geraldo Júlio, então ela está fazendo uma meia oposição. Eu acho que Vossa Excelência, se me vereadora, permitiu a parte, vereadora, deveria cuidar do seu vereadora, mandato vereadora, e dar satisfação ao seu eleitor. Vossa Excelência é de respeitoso por uma questão de ordem. Vereadora, Respeitoso, está com dor de cotovelo e não tem moral para falar do PSB, que estava junto com o PSB até um dia desses, e tem espaço na prefeitura da cidade do Recife. Vereadora. Muito espaço, não é pouco não. Então, Vossa Excelência, faça o seu mandato e dê satisfação ao seu eleitor. E desde que com o meu eleitor eu me entendo. Vereadora, me permita concluir. Conclua rapidamente. Vereadora, eu fiz questão de citar Vossa Excelência, não sei se Vossa Excelência prestou atenção. Citei Vossa Excelência, citei o vereador André Regis, exatamente para dar o direito de resposta aos dois. Da mesma forma que eu ouvi o tempo todo o vereador André Regis, não interrompi em nenhum momento e aguardei o meu momento para poder fazer essa questão de ordem. Estou só mostrando, porque a gente cumpre o regimento. Então, concluindo, presidente, o meu tempo, eu quero dizer o seguinte, vereador André Regis, eu não tenho nenhum problema de ser oposição com Vossa Excelência, com a vereadora Aline. Agora, quando a gente discutir como é que vai se comportar a oposição no conjunto, a gente vai dizer como é que o líder da oposição vai votar. Portanto, enquanto não tem essa discussão, o PT vai votar de um jeito e Vossa Excelência pode votar do mesmo jeito ou não. Como Vossa Excelência ontem votou numa questão que Vossa Excelência disse que estava votando pelo Recife, e nós votamos pelo Recife contra as duas propostas. Respeito à posição de Vossa Excelência. Portanto, no momento que discutir o conjunto da oposição, aí a gente poderá até ter uma posição unitária. Portanto, enquanto isso não acontece, nós vamos votar cada bancada a seu modo. Senhor presidente, eu fui citado. Só antes, para terminar, a questão de ordem pedida pelo vereador Luiz Eustáquio. Fui citado. Vereador, presidente, a minha questão de ordem não vai na direção da questão de ordem que os vereadores estão discutindo aí. É uma outra questão de ordem
que eu vou expressar agora. É o seguinte, hoje saiu no Diário Oficial as comissões da Casa. Saiu no Diário Oficial as comissões da Casa. E quando a eleição da mesa, eu tinha conversado com o presidente dessa casa, com o secretário dessa casa, que eu era da mesa, e nós tínhamos conversado que eu estaria saindo da mesa e que eu iria para a Comissão de Saúde. Comissão essa, presidente, que eu já fui presidente dela, certo? O que acontece? Sai hoje o Diário Oficial, eu fui colocado em uma outra secretaria em desenvolvimento econômico, em outra comissão de desenvolvimento econômico, uma outra comissão, não fui para a comissão de saúde, e o que é que me pasma? E por quê? Porque eu não tinha condição de estar lá, já fui presidente da comissão. E mais uma coisa, tinha acordo, discussão nessa casa com o presidente sobre isso. Mas o que acontece? No lugar que eu estaria, foi nomeado, está no Diário Oficial, Romildo Neto, que nem vereador é. Romildo Neto não é vereador ainda. Será. Ou não, mas provavelmente será, porque o secretário está saindo, ele vai assumir e tal. Mas ele nem vereador é, ele está nomeado no Diário Oficial, no lugar que estava posto para mim. E aí o que nos chama a atenção é o seguinte, viu, presidente? O que nos chama a atenção é o seguinte, não apenas aconteceu comigo, e eu pasmei, mas isso aconteceu com os vereadores do PT, né? Os vereadores do PT e de outros, do PTB, PDT, que nós fomos colocados em secretarias totalmente, comissões totalmente, que nós não tínhamos discutido, que a conversa era outra, a discussão era outra. Agora, colocar no lugar que eu estaria, na Comissão de Saúde, um vereador, aliás, uma pessoa que nem vereador é nessa casa, eu acho que isso é um absurdo, isso é um erro gravíssimo, e está aqui no Diário Oficial. Então é muito sério isso, e eu estou aqui colocando isso para a mesa, que eu já fui dessa mesa também, acabei de sair, tínhamos um acordo que essa mesa avalie o que está acontecendo, e o presidente da casa, ele possa avaliar o que está acontecendo, que é muito sério, porque nós sempre estivemos aqui e nunca houve esse tipo de manobra. Então isso é muito sério e eu, infelizmente, estou colocando que o presidente deveria ter muito mais cuidado quando fizesse essas questões e respeitando também aquilo que sempre foi o princípio plural desta casa, que todos nós estamos representados em todas as comissões e não sendo colocado em comissão que você não possa incomodar. O assunto, senhor vereador Luiz Eustáquio. Vossa Excelência pode ficar tranquilo que será levado ao presidente e à mesa diretora e tomaremos as devidas providências. Escuto, por questão de ordem, o vereador. Senhor presidente, eu oportunizei o vereador Jurandir Liberal, inclusive, a se desculpar pelo seu comportamento. E ele, na verdade, novamente, ele incorreu na falta do respeito com os colegas, o que é lamentável. Eu quero deixar bem claro, acho que é do conhecimento público, de que nós não formaremos um bloco homogêneo com o Partido dos Trabalhadores. Mas por questões que são questões de visão de sociedade, nós temos projetos distintos para o Brasil, nós temos projetos distintos para o Pernambuco e temos para a cidade do Recife. A falta de visão em comum dos dois partidos fazem naturalmente que esses partidos eles se separem, é natural. Não obstante, o que o vereador Jurandir Liberal faz é colocar um outro tipo de obstáculo, que é o obstáculo próprio de um comportamento indevido numa casa parlamentar. Então, é lamentável que isso ocorra. Nós temos aqui um bom relacionamento com todos os vereadores. Quando, inclusive, ele atribuiu palavras a mim que foram, é uma frase, inclusive, cunhada pelo seu próprio companheiro de partido, que é o vereador Henrique Leite. Eu acredito que é importante, vereador Jurandir Liberal, que nesta casa a gente saiba separar as coisas. Nós vamos continuar em lados opostos, é verdade. Ocasionalmente a gente pode votar em conjunto.
Isso da mesma forma como nós votamos em conjunto com a Prefeitura da cidade do Recife, quando é de interesse da população. O que não dá é para que a gente aceite o comportamento que não é um comportamento próprio de um parlamentar. Muito obrigado. Dando prosseguimento ao grande expediente, convido o vereador Henrique Leite. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, o assunto que trago a esta casa hoje é um problema seríssimo que está passando o América Futebol Clube. Para muitos não se incomodam, mas para quem se preocupa com patrimônio histórico, preservação de patrimônio histórico, preservação de meio ambiente, isso é simbólico para que nós tratemos aqui nessa casa. O que é que ocorre? A cada dia que passa, o empreendedorismo de construções, na ânsia de ganhar dinheiro, na ânsia de lucros, na ânsia de crescer, com a visão de progresso da cidade, vem atropelando a cultura, os patrimônios históricos, a preservação de patrimônios históricos, o meio ambiente, e muitas vezes todo mundo se cala. E é importante que, em alguns casos, nós passamos esse registro. Há um ano, o América Futebol Clube festejava 100 anos de existência. E agora ele é considerado um sem-teto. Sem-teto porque o Casarão Verde de número 3107, na Estrada do Arraial, foi esvaziado. Obrigado pela justiça, o clube cedeu e se retirou em mais um passo para o fim desse clube. O América Futebol Clube depositou a sua ex-sede, desocupou a sua ex-sede, onde guardou parte da memória do futebol do Estado desde 16 de dezembro de 1951. Os troféus referentes aos títulos pernambucanos de 1918, de 1919, de 1921, de 1922, de 1927 e 1944, entre outros, como o do torneio início de competições amistosas, foram encaixotados no caminhão e no banco traseiro de um carro. Uma cena triste, uma cena que quem se preocupa e quem conhece futebol, conhece da cultura do nosso estado, realmente sentiu a perda do América Futebol Clube. Sem qualquer resquício do que um dia foi o grande clube, a derrota na justiça por conta de uma dívida de 109 mil resultou no leilão do imóvel avaliado em 5 milhões e 300, um único patrimônio do Mequinha. Mas ouço o vereador Jairo Brito. Vereador Henrique Leite, Vossa Excelência traz um assunto de grande importância. E está exemplificando o América Futebol Clube. Que é um exemplo, como eu disse, na quantidade de clubes tradicionais no Brasil que estão se acabando. Em função de um famigerado Clube dos 13, que beneficia alguns clubes da região sul-sudeste, em detrimento
da maioria dos clubes do Nordeste com grandes torcidas. E isso é um problema muito sério, porque futebol mexe com paixão, futebol mexe com o povão. E ou se muda essa política da CBF, ou os clubes do Brasil, clubes tradicionais. Está aqui um presidente, colega nosso, que acabou de sair do glorioso Santa Cruz Futebol Clube, que é meu clube. Sabe da dificuldade que é botar um clube desse para jogar futebol. Porque enquanto um clube como Santa Cruz não ganha absolutamente nada para disputar uma competição, a não ser passagens de alguma coisa, um clube como o Flamengo ganha milhões. Como é que vai competir? Como é que você vai administrar um clube desse? Portanto, Vossa Excelência está trazendo um assunto que, para nós, legisladores, para deputados, vereadores, pessoal do Congresso Nacional, senadores, é preciso tomar uma posição muito enérgica sobre isso. Nessa distribuição de receitas pelos clubes do Brasil. Porque fica no grupo de 14, 15, toda a concentração do futebol, enquanto clubes de tradição, de torcida, estão se acabando, a exemplo do América Futebol Clube. Parabéns pelo assunto que Vossa Excelência está trazendo. Vereador, eu incorporo essa parte da competitividade, mas o América perde muito mais do que a competição. Ela perde a história se nós deixarmos, se essa casa nós deixarmos acontecer, ela vai perder a história, ela vai perder a preservação do seu patrimônio. E um patrimônio que não é mais do América, é um patrimônio que é de Recife, que é de Pernambuco. E essa é a preocupação muito mais grave que nós temos. Mas eu escuto o vereador Francismar Pontes. Francismar Pontes foi demais. Felipe Francismar está tudo no meio. Não, mas obrigado pela deferência. Você se orgulha do teu pai. Vereador Henrique Leite, Vossa Excelência traz um tema, eu que gosto muito de futebol, como Vossa Excelência, e sou artilheiro inclusive, eu gostaria aqui de dizer a Vossa Excelência que esse é um tema de reflexão não só dos vereadores do Recife, mas um tema de reflexão no Brasil como um todo. O vereador Jairo Brito disse aqui, proferiu palavras que o futebol mexe com paixão. Tudo que envolve paixão são coisas importantes para a população, coisas que mexem com o emocional, que mexem com grandes públicos, né? Que mexem com grandes movimentos. Então, de fato, hoje em dia a gente vive um arbítrio financeiro, se Vossa Excelência me permitir nomenclaturar dessa forma. Um arbítrio financeiro movido por redes de televisões que realmente se utilizam do seu poderio para fazer as coisas da maneira que elas acham que devem. Então, as cotas de televisões realmente são cotas que são distribuídas de maneiras injustas, mas eu não falo nem das cotas de televisões, porque o América mesmo, como Vossa Excelência citou, é um clube que não está jogando praticamente nenhuma competição. Mas eu acho que o tema de Vossa Excelência serve, acima de tudo, além da importância do América, de um clube tradicional da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Nordeste, mas um tema para a gente refletir, nós, legisladores, e de certa forma até, digamos, fazer algum tipo de audiência, alguma coisa que possa movimentar esse assunto, para que traga uma reflexão para a sociedade e a gente, de certa forma, conseguir ajudar os clubes de menor expressão, que são desfavorecidos por esse arbítrio financeiro das grandes televisões do país, para que a gente possa retrazer e reconduzir esses clubes para momentos melhores da sua história. E com isso, claro, reviver a cultura do futebol, que é uma cultura que o brasileiro nunca vai deixar de ter. Obrigado, vereador, e parabéns pelo discurso. Obrigado, vereador. Não podemos permitir essa derrota do glorioso Alviverde na estrada do Arraial em uma disputa para simplesmente continuar existindo, perdendo para dar lugar a uma loja de eletrônicos.
O leilão é questionável pela diretoria do América. O leilão está sob júdice. A situação é gravíssima. O IFAM dá parecer contrário à construção da loja de eletrônico ali por questões de preservação do patrimônio histórico. Mas eu escuto o vereador Romerinho Jatobá. Vereador Henrique Leite, Vossa Excelência traz a essa casa um tema de grande relevância, tendo em vista o amor dos recifenses, né, dos pernambucanos pelo futebol, e tendo sempre o América como seu segundo time do coração. Acredito que todo mundo quer bem ao Mequinha, né, quem é tricolor, como eu, como o nosso ex-presidente Antônio Luiz Neto, tem um grande amor pelo Mequinha. E todos os outros clubes da capital também têm esse sentimento especial. E eu me solidarizo com Vossa Excelência, né, em apurar esses fatos para que a gente possa dar ao Mequinha de volta à sua sede, ao seu patrimônio. Né, e se no seu leilão foram apontadas irregularidades, que assim a gente possa analisar, apurar. E eu me solidarizo com Vossa Excelência neste tema, vereador. Obrigado, vereador. Tenho certeza da sua solidariedade. Dizer que esse leilão foi apontado pela Justiça como solução para abater uma dívida de FGTS, de acordo com a Prefeitura do Recife, o imóvel, o único patrimônio do clube, estava avaliado em 5.300.000, a partir do cálculo do imposto do ITBI. E a dívida abatida é de 2%, ou seja, se leilou para abater 2%. É você destruir um patrimônio histórico para abater 2%. Mas eu escuto o mestre dos métodos aí do futebol, nosso presidente, vereador Antônio Luiz Neto. Vereador Henrique Leite, eu faço esta parte para me congratular com Vossa Excelência pela feliz iniciativa de fazer registrar nesta casa o protesto do povo do Recife contra esta violência que se constitui, joga fora o patrimônio esportivo deste Estado. Nós sabemos que o América Futebol Clube tem 100 anos de existência. O América foi fundado em 1914, da mesma forma que o Santa Cruz Futebol Clube foi fundado em 1914, da mesma forma, vereador Henrique Leite, que a Federação Pernambucana de Futebol foi fundada em 1914, da mesma forma que a CBF foi fundada em 1914 e, portanto, a seleção brasileira jogou pela primeira vez em 1914. E o América é um clube que tem títulos pernambucanos, tem toda uma tradição desse estado. É um clube que foi campeão do centenário da República e, portanto, merece muito respeito desse país, merece muito respeito do estado de Pernambuco e tem uma sede que tem toda uma história para transmitir a herança de acontecimentos da Estrada do Arraial, da Vila do Arraial, porque fica perto do Sítio da Trindade e que, portanto, deve ser preservado independente de qualquer coisa. Vossa Excelência falou num ponto jurídico que foi utilizado pelo Santa Cruz Futebol Clube. Eu, quando assumi a presidência do Santa Cruz, nós tivemos a infelicidade de observar determinações de leilão da sede, de leilão do estádio, para uma dívida que não correspondia ao valor patrimonial do clube, e este foi um dos grandes argumentos que nós utilizamos para que o Tribunal Regional Federal derrubasse a determinação de leilão. E nessa hora, o que eu posso fazer como ex-presidente do Santa Cruz Futebol Clube e que consegui livrar o Santa Cruz desse tipo de constrangimento, livrar Pernambuco desse tipo de constrangimento, é dizer que a sede do América é patrimônio de Pernambuco, é patrimônio da história do Recife, é narradora de uma parte da história da nossa cidade, da arquitetura vigente durante todo um período da história do Recife, e, ao mesmo tempo,
O América tem a sua história traçada naquela casa. O América tem que ser preservado. É preciso que a Justiça Federal, a Justiça Estadual tenha mais sensibilidade para saber que não se pode colocar no pregão uma sede de uma tradição e de uma qualificação para o povo de Pernambuco e de Recife, como a do América, em razão de uma dívida menor. Não tem lógica? Não faz sentido fazer o leilão de uma sede que custa 5 milhões para pagar 20 mil reais, 200 mil reais e colocar fora o patrimônio que reza a história de povo Pernambuco. Parabéns a Vossa Excelência e a minha solidariedade. Obrigado, vereador. Incorporo a sua parte. Dizer que já tentaram fazer isso com os outros clubes. Já tentaram fazer com o Santa, já tentaram fazer com o Náutico, já tentaram fazer com o Sport. Mas o Mequinha, por não estar em competitividade, em competições ativas, termina sendo penalizado por uma ação judicial, por uma decisão judicial de leiloar um percentual de dívida e destruir um patrimônio. Nós não podemos, nem podemos deixar que isso aconteça, não só com Mequinha, mas com tantos patrimônios que, em nome do progresso, em nome da construção, em nome de quem quer ganhar dinheiro com construção, tentam acabar, tentam destruir. É preciso que se preserve os patrimônios históricos, é preciso que se preserve os mangues, é preciso que se preserve as árvores, é preciso que se preserve o meio ambiente. E, nesses casos, não estão fazendo. Mas eu faço aqui, aproveito para fazer um apelo ao prefeito Geraldo Júlio. Estou encaminhando em forma de requerimento, pedindo para que a sede do América Futebol Clube tenha a classificação de Imóvel Especial de Preservação, IEP, quando também baseado já em parecer do IFAM, que já vem dando na mesma linha. Eu já vou concluir dizendo que é importante que o prefeito faça essa avaliação para que comece a mudar o rumo da história dessa cidade e não deixar que se destrua patrimônio histórico, preservação de meio ambiente e preservação dos patrimônios. Obrigado. E a vereadora Marília está aperreada, estressada. Próximo vereador inscrito, vereadora Marília Reis. Muito boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Em primeiro lugar, queria esclarecer ao vereador que preside a sessão agora, Henrique Leite, que eu não estou estressada. Eu simplesmente estava tentando que ele e os outros vereadores falassem no tempo regimental para que a gente pudesse ter um debate mais amplo sobre uma questão que também é importante para essa casa. E essa questão, colegas vereadores, eu vim aqui para essa tribuna para falar sobre um assunto que foi abordado semana passada, quando o prefeito dessa casa, o prefeito dessa cidade veio a essa casa, nessa tribuna, apresentar o relatório de gestão. Esse documento que mais se configura como uma farsa e com falácias, que eu creio, por tão sorridente que ele se apresentava no baile municipal esse final de semana, que ele não contava que a gente pudesse verificar as informações a miúde para que fosse esclarecido para essa cidade quais eram realmente os eixos e os números por trás das imagens, das palavras bonitas que constavam nas 112 páginas do relatório de gestão apresentado e lido nessa casa.
A começar pela distorção dos números. Em várias situações, o prefeito teve a petulância de somar os dados de 2013 e de 2014, para aí apresentar como relatório de gestão somente de 2014. Só que nós descobrimos e denunciamos essa esperteza. É muita disfarçatez informar que 50 quilômetros de calçadas foram recuperados no ano de 2014. No próprio relatório, na página 22, aparece desmentindo essa informação. Na verdade, foram 19,3 quilômetros recuperados. Ou seja, o prefeito apresentou um número em que ele somava o que foi executado em 2013 e 2014. E ainda dá um atestado de incompetência, já que em 2013, em apenas 6 meses, a prefeitura recuperou 30,7 quilômetros de passeios públicos, ou seja, 11,4 quilômetros a mais do que no ano passado inteiro. E a pergunta que não quer calar é, onde estão esses 19 quilômetros de calçadas recuperadas? Porque o que mais vemos no Recife são calçadas esburacadas e caindo aos pedaços, ameaçando as pessoas que andam, que utilizam essas vias como pedestres, principalmente pessoas com mobilidade reduzida, idosos, crianças, pessoas com deficiência. Outra conta que não fecha está na página 106. O relatório diz que em 2014 foram realizadas 106 edições do projeto Recife Antigo de Coração. Bem, todos sabemos que o projeto acontece aos domingos. Ora, todos nós sabemos também que um ano tem 52 domingos. Talvez o calendário do prefeito e da Prefeitura do Recife seja diferente dos nossos e tenha 106 domingos. Ou talvez ele tenha usado o mesmo expediente das calçadas e somado os números de 2013 a 2014. Mas não é só isso. O senhor prefeito se vangloria de ser um gerente. Mas, se o Recife fosse uma empresa, provavelmente esse gerente já teria sido demitido. O relatório diz que 27 praças foram reformadas em 2014. De Areias ao Vasco da Gama. Quem frequenta as praças do Recife sabe que elas estão em péssimo estado. Aqui mesmo ao lado, não precisa a gente ir muito longe. 13 de maio, no coração da cidade, a prefeitura diz que foi reformado. Os banheiros estão entupidos, não tem água, nem papel higiênico e a segurança é lamentável. Os assaltos, os relatos de assaltos no 13 de maio são constantes. Nem precisaria ir muito longe também. A gente vai aqui na Praça Maciel Pinheiro, na Boa Vista, e a situação também é precária. Os jardins estão mal cuidados, a fonte está seca, os bancos estão em petição de miséria, e ainda há relatos de que há vazamento de corrente na praça. Se Clarice Lispector fosse viva, teria vergonha de voltar ao local onde morou. E a Rua da Aurora? Gradis quebrados, pichações, equipamentos destruídos. Estamos atentos a essa situação e pretendemos convocar uma audiência pública, especialmente para discutirmos uma solução desse cartão postal do Recife. Bem, para não me estender mais, deixo para o fim um absurdo maior cometido pelo senhor prefeito. Na página 84, o documento diz que 2 unidades dos prometidos compás estão em obras. Mas pelo andar da carruagem, não vão ficar prontos nem tão cedo. No Diário Oficial de 6 de fevereiro, está aqui o Diário Oficial, de 6 de fevereiro desse ano, o decreto número 28574 abre a suplementação de crédito no valor de 6,3 milhões para o Gabinete de Projetos Especiais. Sabe o que isso significa? Que foram tirados 6,3 milhões do Compás, justamente dessa rubrica que é destinada à construção dos Compás. Isso tudo aconteceu depois do janeiro mais violento
dos últimos anos, quando 54 pessoas foram mortas no Recife, das quais 10 entre 14 e 18 anos, quase 20% do total. Comparando com janeiro de 2014, é um aumento de 40%. Acredito eu que por meio do Compaz, a médio e longo prazo, poderíamos reduzir esses índices lamentáveis. Mas é exatamente desse equipamento que pode ajudar na redução da violência que o prefeito tirou mais de 6 milhões de reais. Portanto, não se pode apenas jogar números ao vento e achar que a sociedade é idiota o suficiente para engolir um relatório de gestão elaborado dessa maneira, com falácias e com números jogados aleatoriamente. Até porque, nessa prova dos números, parece que o prefeito tirou 0. Muito obrigada, presidente. Senhor presidente, gostaria de pedir verificação do quórum, por favor. Eu peço a vereadora Isabela de Rodão para promover a chamada aqui da verificação de quórum. Isso é contar. Aperta aí. Gostaria de pedir aos senhores vereadores que dessem sua presença, por gentileza. Aline, André, vereadora. Vereadora Aline, vereador André, por favor, a presença. Registrar a presença. Ricardo. Marília. Senhor presidente, tem 8 vereadores presentes. Não tem quórum suficiente, declaro encerrada a presente sessão. Fica. Amanhã tem alguma coisa? Quinta-feira, 11 horas, sessão solene. De posse do vereador Romildo Gomes Filho. Neto. Está no meio.